Bom dia! Daqui a um pouco estarei dando um estudo sobre o tema A salvação é do Senhor. A salvação é do Senhor. Eu sou o Pastor Frank e é um imenso prazer ter você aqui hoje pela manhã para que nós possamos juntos estudar a maravilhosa palavra do Senhor. Nosso tema hoje, a salvação é do Senhor. Nós vamos estar hoje começando o estudo de algumas semanas no livro de Isaías. Então vamos abrir nossas Bíblias hoje nesse livro, o livro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. E vamos estar lendo versículo de 1 a 6. Isaías, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Isaías, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotã, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai de nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptos. Deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que sereis ainda castigados? Se mais vos rebelarias? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Pai, nós entramos na tua santa presença para te adorar, pois tu és santo, tu és justo, tu és onisciente, onipresente, onipotente, tu és o Rei dos Reis, tu és o Criador de todas as coisas. Tu tens criado cada coisa com propósito, inclusive cada pessoa que estará estudando a tua palavra hoje. Pai, abre nossos corações, abre nossas mentes, para que possamos estar maravilhados mais uma vez diante da tua palavra, que teu Espírito Santo esteja guiando cada pensamento, cada palavra, cada ação minha, para que em tudo eu possa apontar pessoas somente para o Senhor Jesus Cristo, para que Ele receba toda a honra e a glória. Pedimos todas estas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então hoje pela manhã nós vamos começar o estudo de algumas semanas. Nós vamos, nas próximas semanas, estudar o livro de Isaías. Isaías é um livro comprido, né? Tem 66 capítulos, igual a Bíblia em toda, né? Então, tem um estudo abrangente, tem muitos assuntos, mas vamos focar só mais uma introdução hoje. O tema do livro é a salvação é do Senhor. É o nome de Isaías. O nome de Isaías significa a salvação é do Senhor. E não é por acaso que ele vai trazer a profecia. Deus vai usar ele para nos trazer um livro na Bíblia que vai falar sobre o tema a salvação é do Senhor.
Inclusive, essa palavra Senhor está em letras maiúsculas, ou seja, a salvação é de Jeová, que nós sabemos da pregação que nós fizemos quarta-feira, é Jesus Cristo. Mas a salvação não vem do homem, e sim vem de Deus. Então vamos lá. A palavra-chave, quando você ler o livro de Isaías, você vai ver várias frases e várias palavras repetidas. Essas são salvação. Salvação. A palavra salvação está repetida 27 vezes. Hoje, além de começar um estudo sobre o livro de Isaías, estamos começando um estudo sobre os livros proféticos. Você tem os profetas maiores e os profetas menores. Profetas menores e maiores só são distinguidos dessa forma porque os livros menores são com conteúdo menor, mas não são menos importantes. Mas Isaías é um livro profético, né? E fala sobre a salvação. E ele fala a palavra salvação 27 vezes. Dos outros livros proféticos juntos só fala 7 vezes. Ou seja, Isaías está enfatizando a salvação. Outra frase importante é Senhor dos Exércitos. 53 vezes, ou seja, quase cada capítulo teria uma menção da frase Senhor dos Exércitos. Nas semanas que vem nós vamos estar falando um pouco mais sobre esse nome. Também é o termo Santo de Israel. Santo de Israel. Destaque a santidade de Deus e que ele é o Deus de Israel. Essa profecia de Isaías está dirigida para o povo de Israel. A primeira parte, Isaías está profetizando tanto para o rei do norte como o rei do sul, mais especificamente para Judá. Mas ele é o Deus de Israel, ele é santo. Então essa profecia destaca que o Deus santo de Israel está usando Isaías para transmitir a sua mensagem para seu povo. Também tem a frase, meu povo. Então a gente vê que todos esses termos, as frases, palavras repetidas, vão juntando que o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel, vai falando da salvação para meu povo, para o povo de Israel. Deus tem uma mensagem para o povo de Israel. E as 66 citações deste livro, Isaías, no Novo Testamento. Ou seja, é um livro importante. É um livro que tem muitas profecias que serão cumpridas e serão citadas até no Novo Testamento. Então é importante a gente estudar este livro. Por isso que a gente vai desacelerar e focar no livro de Isaías para as próximas semanas, que é um livro bem importante. Agora, de dar a entender, precisamos saber quem eram os profetas. Isaías é um profeta. Quem são essas pessoas? Como era? Quem? Então vamos falar de 4 coisas que descrevem os profetas. Eles eram homens levantados por Deus em um dia de declínio moral. Neste dia de declínio moral, não se via mais os reis, não se via mais os sacerdotes. A gente vai ver nas semanas que vem que eles, mesmo com algumas exceções, têm voltado para as coisas da idolatria. Têm deixado Deus para ir para as coisas do mundo. Haja necessidade de Deus levantar homens para falar a sua palavra. Então, observamos aqui que quem levanta esses homens não é o homem mesmo. Eu vou ser profeta. Não. Deus levanta Isaías, Deus levanta Jeremias. E nós vamos ver aqui nosso trecho que a gente vai ler agora. Deus levantou cada profeta para fazer a sua vontade. Não foi da vontade do homem, mas sim a vontade de Deus que o homem foi chamado profeta. Olha aqui comigo, Amós. Perdão. Amós capítulo 7. Amós capítulo 7, versículo 14 e 15. Amós capítulo 7, versículo 14 e 15. Respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta,
nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicamoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então, Amós esclarece para aquele homem: eu não sou filho de profeta, eu não nasci profeta, eu não sou profeta porque sou membro do povo de Deus. Não, Deus me tirou de fazendo a minha profissão para falar para ele. Então, são homens levantados por Deus. Número 2. Essas pessoas falaram de eventos no futuro distante e eventos locais no futuro imediato. As profecias que eles falaram de coisas próximas, de profecias locais, né? Os livros proféticos estão cheios de profecias locais já cumpridas. Todos os profetas deram profecias locais para provar que eram genuínas. Uma das evidências de que esses homens estavam falando as palavras de Deus é que centenas das suas profecias foram cumpridas literalmente. Vou repetir. Uma das evidências de que esses homens estavam falando as palavras de Deus é que centenas das suas profecias foram cumpridas literalmente, não espiritualmente, não. Quando Isaías profetizou sobre coisas locais, quando Jeremias profetizou, Ezequiel, Daniel, essas pessoas profetizaram de coisas locais, elas foram cumpridas literalmente. Isto é evidência que esse homem estava falando por Deus. Então, não estou falando de coisas futuras, como nós sabemos, mas de coisas locais. Agora, quais são os sinais? Como que a gente sabe que alguém está falando por Deus? Observe comigo. Deus não nos deixa na dúvida. Ele dá a qualificação no livro de Deuteronômio. Se você quiser olhar comigo, Deuteronômio capítulo 18, versículo de 20 a 22. Deuteronômio capítulo 18, versículo de 20 a 22. Moisés fala: porém o profeta que presumir soberbamente falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenho mandado falar, ou que fale em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Uma pergunta, né? Como que nós vamos saber quem está falando por Deus? Claro. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou, o tal profeta, não tenhas temor dele. Então, no livro de Isaías e os outros livros proféticos, vai comparecer pessoas denominadas falsos profetas, que vão proferir profecias. Vai acontecer assim assado. Coisas locais. Profecias locais que teriam de ser cumpridas ao pé da letra, literalmente. Mas não foram cumpridas. Então, Deus, usando o homem Moisés, disse: esse homem é falso profeta. Ele não falou no nome de Deus. Então, como que nós sabemos que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias e esses homens foram usados por Deus, está falando o nome de Deus? Todas suas palavras foram cumpridas, aquelas profecias locais foram cumpridas literalmente, não deixou uma jota nem um tio. E quando alguém disse: eu estou falando para Deus, tem que cumprir o que ele está falando. Isto é como nós sabemos que o homem que estava falando para Deus. Número 3. Repreender um pecado em lugares altos e baixos. Nós vamos ver, Isaías vai repreender os príncipes, vai repreender os reis, vai repreender os sacerdotes, vai repreender os líderes civis, vai repreender o povo comum. Deus vai usar esses homens para falar
sem exceção de pessoas, sobre o pecado. E pediram a um povo orgulhoso que se humilhasse e voltasse a Deus. É o teúdo, é o conteúdo desses livros proféticos, a maior parte. Tem algumas exceções, né? Jonas vai pregar para Nínive, né? Tem outro profeta que vai falar para Edom na frente, mas a maior parte está falando para o povo de Deus. Deixe seu orgulho de confiar em outras coisas, em outras nações, em outros deuses, em você mesmo, seu exército. Confia em mim, volta a se humilhar e coloca sua fé e confiança no Senhor. Por quê? Salvação é do Senhor. Então, viram também o dia do Senhor e a glória de surgir. Nas próximas semanas, no final do livro de Isaías, nós vamos ver profecias que ainda não foram cumpridas, que falam o que nós chamamos o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor, pastor? O dia do Senhor é um termo usado pelos homens profetas para falar sobre os eventos futuros que vão começar no arrebatamento até começar a eternidade. Isto é, vai falar sobre o arrebatamento, 7 anos de tribulação, a batalha de Armagedão, do final da grande tribulação. Vai falar também sobre o reino do milênio, que será de 1000 anos, quando Jesus Cristo reinará sobre aqui na terra. E também a batalha de Gog e Magog, que vai terminar no final do reino do milênio, e aí vai começar a eternidade. Então, esses homens vão falar sobre o dia do Senhor e a glória de Cristo, que ele vai restabelecer seu reino sobre a terra, que ele vai trazer a paz. Então, nós vamos ver no final do livro de Isaías essas profecias que falam sobre o dia do Senhor. Número 4. Profetas falaram por Deus. Sua mensagem é a infalível e inspirada palavra de Deus. Isto é comprovado pelos escritores do Novo Testamento. Ou seja, quando estamos lendo o livro de Isaías, por ser citado 66 vezes no Novo Testamento, estão dizendo que isto é a palavra de Deus. Também observamos que Pedro vai falar para nós hoje pela manhã. Olha comigo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Olha que fala, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Então, olha aqui, Pedro fala, esses homens receberam direção do Espírito de Deus, né? Testificaram, profetizaram sobre o sofrimento de Cristo e a glória dele que há de vir, que será o reino do milênio. Também, 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Percebeu? Deus levantou os homens de falar num tempo de declínio moral, em um tempo escuro. Até que o dia esclareça e a estrela da alva aparece em vossos corações. Está falando sobre Jesus Cristo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E como que nós sabemos que eles falaram pelo Espírito Santo? As suas profecias locais foram cumpridas literalmente. E nós sabemos também que Pedro está dizendo, esses homens, os profetas,
foram inspirados, falaram por Deus, e sua palavra é a infalível palavra de Deus. Por isso, vamos estudar os profetas. Agora, quem foi Isaías? Serviu por mais de 60 anos como profeta. Muito tempo, né? Você viu no início da nosso trecho 4 reis. Então ele vai servir profetizando por vários reinados. Ele era casado e era pai de pelo menos 2 filhos. Nos fala isso no seu próprio livro, Isaías 7:3. Então disse o Senhor a Isaías: agora teu filho Sear-Jezub. Que nome, hein? Mas é um nome profético. Saiu ao encontro de arraiais, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. Então nós temos o nome do primeiro filho, Sear-Jezub. E aí nós temos o nome do segundo, em Isaías 8:3. E foi ter com a profeta, que é a sua esposa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Mair Salal Asbas, que também é um nome profético. Então nós temos a esposa que deu-lhe 2 filhos, certo? Então, precisamos entender o cenário político. Israel está dividida após o reinado de Salomão. 10 tribos do norte são chamadas Israel, Samaria e Efraim. Vários desses nomes vai referir-se aos livros proféticos. Israel, que pode se referir à nação toda, o reino do norte, Samaria ou Efraim. E tem os 2 tribos do sul que são conhecidos como Judá. Isaías viveu para ver Israel, Samaria e Efraim reinar sobre essa Assíria. Chegaram e foram ao cativeiro na nação da Síria. Aí a Síria ameaçou tomar Judá. Mas Deus derrotou todo o exército sírio em uma noite na época do rei Ezequias, que a gente vê isso no capítulo 36 a 39. E essa semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, para finalizar, vamos falar sobre 2 divisões do livro, que está dividido em 2 partes, né? A primeira parte do livro, que seria de capítulo 1 a 39, adverte sobre iminente invasão à Síria, e o tema é a condenação de Judá por seus pecados. Então, a primeira parte é condenação, certo? É um período que a maior parte dessas profecias já foram cumpridas. Mas a segunda parte, que vai de 40 a 66, incentiva os cativos que retornaram do cativeiro babilônico. Você percebeu? Então, a primeira parte, Isaías escreve sobre eventos que aconteceram no tempo da sua vida. Mas a segunda parte é bem interessante. Fala sobre eventos que ele não vai ver. Ele profetiza que o povo de Judá vai para o cativeiro babilônico. E a segunda parte é para consolar essas pessoas que estão voltando. A gente viu isso nos livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, né? Então, o tema da segunda parte, de 40 a 66, é o consolo de Deus após o sofrimento deles, e ele ter passado 70 anos no cativeiro da Babilônia. Então, nós temos aqui nossa introdução hoje, certo? Vamos encerrar nosso estudo hoje com isso. E eu espero que as semanas que vem você vai voltar para a gente estudar mais em profundidade, né? O livro de Isaías. Mas que nós podemos lembrar, a salvação é do Senhor. E Deus levantou esses homens para falar sobre a salvação. E levantaram esses homens para chamar o povo de Deus para o arrependimento. E que Deus nos ajude, lendo sua palavra, de não somente ser ouvintes, mas também cumpridores da palavra do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ter em nossas mãos a Tua palavra. Pai, nós somos abençoados aqui no Brasil, porque a maior parte do povo aqui tem acesso à palavra de Deus. Nós podemos lê-la
Ajuda-nos, Senhor, de dar valor à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, de prestar atenção àquilo que o Senhor está falando. E podemos não somente prestar atenção, mas podemos obedecê-la, aplicá-la em nossas vidas. E podemos entender que a salvação não vem de nenhum homem, não, mas vem do Senhor Jesus Cristo. Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações hoje, para que em tudo o Teu nome seja honrado e glorificado. Pai, pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então hoje pela manhã, nós temos falado um pouco sobre o livro de Isaías. Espero que deixe você com antecipação, água na boca para você voltar nas semanas que vem, a gente estudar mais sobre esse livro. Incentiva você de ler a palavra de Deus. Leia o livro de Isaías. Enquanto nós vamos estudando, leia-la para que nós podamos estar estudando juntos a palavra do Senhor. Então, muito obrigado pela sua presença comigo hoje pela manhã. Se tiver perguntas, comentários ou dúvidas, deixe aqui na caixa embaixo, certo? Como sempre, fica à vontade de compartilhar ou marcar um amigo que você acha que pode ser de aproveito. E não esqueça, hoje à noite eu estarei aqui de novo no Facebook da Primeira Igreja Batista, live ao vivo, às 19 horas, para trazer uma pregação sobre o assunto no Tribunal de Deus. No Tribunal de Deus. Essa pregação será tirada do livro de Isaías. Então espero que você volte, está aqui comigo hoje à noite para ouvir a palavra de Deus sobre o assunto no Tribunal de Deus. Que Deus te abençoe. Ótimo domingo. Bom começo da semana. Que Deus esteja nos ajudando de levantar nossos olhos para o Senhor, de onde verá nosso socorro. É um dia abençoado. Até mais tarde, às 19 horas. Que Deus te abençoe e tchau.